Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Neste vídeo iremos falar sobre contrato em espécie, mais especificamente sobre contrato de transporte, um contrato amplamente conhecido, bastante utilizado no nosso dia a dia. E neste vídeo a gente vai compreender algumas particularidades, algumas especificidades do contrato de transporte no nosso querido e amado Código Civil. A começar por conceituar o que seria o contrato de transporte de acordo com o grande jurista Silvio de Salvo Venosa, né? O contrato de transporte é um negócio jurídico pelo qual qualquer sujeito assume a obrigação de entregar coisa em algum lugar ou percorrer um itinerário para algum lugar para uma pessoa, né? No mais, o contrato de transporte tem previsão legal no artigo 730 do Código Civil, né, que diz assim o artigo 730: pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas, certo? Mas, já de antemão, a gente precisa entender e compreender algumas características do contrato de transporte. Primeiramente, existem alguns sujeitos que definem o contrato de transporte, que são eles o transportador e o passageiro. Além disso, outra característica primordial do contrato de transporte é a transladação, né? Ou seja, o percurso, o itinerário que o objeto, a coisa ou a pessoa ela irá percorrer. No entanto, algumas pessoas se confundem, né? É, mas assim, para haver contrato de transporte, não necessariamente tenha de se haver ou tenha de se percorrer uma grande distância geográfica. Não. Às vezes o contrato de transporte ele ocorre de forma mais simples, numa mudança que eu irei fazer, se eu estou me mudando de uma rua para outra, ou de um apartamento para o outro dentro do mesmo condomínio, né? Ali pode sim gerar um contrato de transporte, né? Ademais, também vale destacar que o principal objeto da relação jurídica é o transporte em si, para podermos falar sobre contrato de transporte. Ah, Marcelino, como assim? É, por exemplo, eu compro um computador nessas Black Fridays da vida, e aí eu sei que esse computador ele tem que chegar até a minha casa, até meu endereço. E aí geralmente isso vai acontecer por meio de quê? De transporte, né? Uma transportadora vai fazer esse percurso com o objeto que eu comprei. Mas nesse caso, a gente não está falando de contrato de transporte, e sim o contrato de compra e venda, porque para que esse transporte fosse ocorrer, eu teria que ter comprado esse computador. Ou seja, nesse caso a gente não está falando de contrato de transporte, e sim um contrato de compra e venda. O transporte, nesse caso, foi só um meio, uma finalidade para que o contrato de compra e venda ele fosse, né, efetivado. No mais, pessoal, outro ponto assim que a gente deve considerar que, tratando-se de contrato de transporte, o objeto principal é o transporte de coisas ou de pessoas de um lugar para o outro. Dando continuidade, eu irei falar sobre a natureza jurídica do contrato de transporte, né? Ele já começa aí se diferenciando dos demais, principalmente, né, dos que a gente viu em sala de aula, no sentido de que ele é um contrato de adesão. Geralmente no contrato de transporte é o transportador quem vai meio que ditar as regras, é ele quem vai dizer os horários e quem que irá sair, é ele quem vai dizer a questão do percurso, do traslado, do valor, e cabe a gente, possivelmente contratante, cabe ao contratante, né, aderir ou não a essas cláusulas, a essas especificações do transportador, certo? E algumas características que eu irei pontuar agora do contrato de transporte é que ele é um contrato bilateral, né, ou sinalagmático, né? A questão da bilateralidade se dá porque, né, o contrato de transporte ele gera obrigações, direitos e deveres para ambas as partes, né? Ou seja, o transportador ele tem a obrigação de chegar até o seu destino final com a coisa, com a pessoa sã, salva e intacta, né? E logo, né, tendo se chegado ao seu destino final, a pessoa, né, digamos assim, o passageiro, ele tem que fazer a contraprestação, que é o que? Pagar pela sua passagem. E o contratante pagar pelo frete, digamos assim, pelo transporte do seu objeto, da sua coisa.
No mais, o contrato de transporte ele é consensual, né? Tendo em vista que ele é celebrado por livre acordo entre ambas as partes, não há necessidade assim efetiva da coisa para que esse contrato de transporte surta efeitos, né? Tendo em vista que o simples fato de eu estar conversando aqui com você, meu possível transportador, aí eu irei me mudar para outro bairro e aí eu quero saber se você vai fazer essa mudança. E só de nós estarmos falando aqui verbalmente, você consentir de que sim irá fazer, isso já gera um contrato de transporte e por conseguinte gera também efeitos. Ele é oneroso, né? Ele vai gerar aí um ganho para ambas as partes, tanto para o contratante, né? Porque eu irei me beneficiar da coisa que eu irei receber, aonde eu irei chegar, como também para o transportador, né, tendo em vista que ele vai receber pagamento pelo o transporte da coisa ou da pessoa. O contrato de transporte ele é comutativo, né? É, Nesse contrato, assim, eu não posso ter nenhuma surpresa desagradável, né, nesse transporte. Tem que ocorrer tudo dentro dos conformes. Para isso eu tenho que saber, né, quais são as minhas obrigações, os meus benefícios, por exemplo, o dia, a hora que eu vou chegar, a data que eu vou sair, enfim, essas coisas. O contrato de transporte ele também é típico e nomeado, tendo em vista que ele tem previsão legal no Código Civil. Antes não era. Anteriormente, eles inclusive comparavam o contrato de transporte com o contrato de depósito e locação, de forma errônea, né? Mas isso, enfim, já foi superado. É um contrato também não solene, como eu falei anteriormente, inclusive ele pode ser feito verbalmente, mas em algumas circunstâncias, né, que tenha de se comprovar que houve esse contrato, né, eu posso me utilizar de passagens e tickets que comprovem que realmente houve esse acordo, certo? No mais, a gente tem algumas espécies de contrato de transporte, né? A gente tem os transportes de pessoas, a gente tem os transportes aéreos, a gente tem os transportes de cargas, né? Transportes marítimos, sendo que esses transportes, né? A gente tem até a questão aqui do ônibus, né? Que é um transporte de pessoas, é um transporte coletivo, transporte é, de carro assim é mais individual, a gente tem o transporte de cargas, né, no caminhão, assim como também no transporte marítimo a gente tem transporte também de pessoas e de cargas, e no aéreo a gente também tem transporte de pessoas e de cargas também. Falando sobre a modalidade de transporte, sobre o transporte de pessoas, pode ser um transporte coletivo, né, como avião, ônibus, vans, Uber. Quando nós falamos do transporte de pessoas, nós estamos falando de pessoas que saem de um determinado local para um outro local, né? Levando em consideração que essa pessoa, o passageiro, seja levado para um destino final, né? E com isso, de acordo com o tempo, né? Para que se chegue a esse destino, sempre tendo esses acordos, falando que a obrigação do transportador é de resultado, né? Que esse passageiro chegue ao destino final. Pouco importa o trajeto que o transportador irá realizar, o importante é que chegue no destino final na forma que ficou convencionada aí entre as partes. Sobre essa responsabilidade do transportador, o motorista, né? O motorista, por exemplo, às vezes acontece muito, né? Que quando o motorista está dirigindo, né? Algum sujeito pega carona de forma que o motorista ele não está nem vendo, né? É aquela situação, né? Da pessoa subir em cima de algum transporte sem o motorista ver. E aí que se acontecer algum acidente, o transportador ele não vai arcar com nenhuma consequência com nenhum dano porque realmente
culpa, né, dele. A gente também vê nos grandes centros também pessoas pegando carona nos trens, de forma que sobe no teto do trem, nas repartições externas do trem, de forma para pegar uma carona, coisa que quem está conduzindo aquele trem não vê. Então, nessas situações, o transportador ele não tem responsabilidade se houver, por exemplo, um acidente, não tem como o transportador arcar com esses danos, né? Então, é isso. A questão da responsabilidade do passageiro, o passageiro também tem responsabilidades, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, nos transportes de Uber, o passageiro com os membros fora do carro. E aí que um exemplo desse, se a pessoa sofrer algum acidente, alguém machucar o braço desse passageiro, o transportador ele não tem responsabilidade nenhuma. Sobre o transporte de coisa, nessa relação, nós teremos 3 sujeitos. Nós temos o expedidor, o destinatário e o transportador, né? Eles são envoltos, né, no transporte de coisas, de bens, né? Qualquer bem que não seja pessoa, né? O expedidor, né? O expedidor, ele tem uma responsabilidade de dizer... de descrever, por exemplo, esse objeto, quantos quilos ele pesa, o tamanho, é obrigação do expedidor, né? No caso do transportador, o transportador ele terá a obrigação de levar essa coisa, né, de forma segura para que não cause dano nenhum para o expedidor, né? Essa questão de transportar essa coisa, ela seja transportada com condizente, né? E aí eu vou dar um exemplo, como por exemplo, cargas de iogurte, por exemplo, ela vai ter que ser em transporte que haja refrigeração, porque senão vai estragar esse alimento, né? O direito do transportador é receber essa remuneração, né, pelo expeditor. E aí, se essa remuneração não for paga, o direito do transportador é reter a coisa, a carga ou objeto, né? E aí, o Código Civil dá um direito aí de 5%, né, da desistência do expedidor. E aí, falando sobre esse contrato de transporte, a gente tem algumas decisões judiciais, temos súmulas, né, sobre o tema, né? Temos a súmula 145 do STJ, né, que fala do transporte, no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador será civilmente responsável pelo dano causado ao transportado quando ocorreu dolo ou culpa grave. Nós também temos a súmula 161 do STF, que em contrato de transporte é inoperante a cláusula de não indenizar. Também nós temos a súmula 187, que é a responsabilidade contratual do transportador, né, pelo acidente com o passageiro. Então, nós temos aí essas súmulas que são importantes aí para a questão da inovação aí do direito civil. Bom, tratando-se de transporte gratuito, sabemos que às vezes ele não é oneroso e a pessoa ela não vai pagar pela passagem. Exemplo, a carona. Eu dou uma carona para minha professora porque o carro dela está no conserto. Então, assim, tendo em vista que ele vai pegar essa carona e não vai ter nenhuma despesa, nesse caso não há que se falar em contrato de transporte. O contrato de transporte, como a gente já viu no decorrer desse vídeo, é onde o transportador assume a obrigação de levar uma coisa ou pessoa mediante pagamento. Então, vamos compreender de forma mais didática possível, como eu falei anteriormente. Eu dei a carona a esse meu amigo e no percurso da viagem ocorre um acidente em que o mesmo sofre apenas perdas materiais.
como a danificação do seu aparelho celular e de outros pertences que estavam depois dele. Nesse caso, eu, Liza, dei carona ao meu amigo Mário. Tem alguma responsabilidade? Sim. Mas nesse caso, não estamos falando de contrato de transporte. Portanto, a minha responsabilidade é apenas subjetiva. Como assim eu tenho responsabilidade se eu tive culpa? E se fosse um contrato de transporte? Então, vamos utilizar o mesmo caso, né? Mário perdeu o ônibus escolar e aí vê-se obrigado a comprar uma passagem de ônibus de uma determinada empresa. Compra a passagem, embarca e no percurso houve um acidente. Mário andava com a bagagem tendo em vista que ele trouxe notebook, tudo muito caro. Nesse caso, a empresa vai se responsabilizar por esse dano? Sim. É responsabilidade da mesma e de forma objetiva, embora o motorista não tivesse culpa, foi uma fatalidade. Porque no contrato de transporte a obrigação é objetiva. Eu só vou me eximir da responsabilidade se eu comprar que a culpa foi do passageiro. Já no transporte gratuito, na carona, não. Se eu não tive culpa pelo acidente eu não tenho que me responsabilizar. Nem pelos danos causados àquele passageiro, certo? E aí, já partindo da extinção. O modo mais comum da extinção do contrato é o adimplemento. Isso significa que a obrigação é cumprida conforme o acordado. No caso do contrato de transporte, o adimplemento ocorre quando o passageiro é desembarcado com segurança no destino, dentro do prazo estipulado, ou quando a carga é entregue ao destinatário sem avarias e dentro do prazo. Invalidade. O contrato de transporte também pode ser extinto por invalidade. Isso ocorre quando não são atendidos os requisitos de validade estabelecidos no artigo 104 do Código Civil Brasileiro. Esses requisitos incluem agente capaz, objeto lícito, possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.